O jornalista Alexandre Garcia fez uma conferência virtual para a Fundação Alexandre de Gusmão com o tema Brasil, País do Futuro? Após sua apresentação inicial, o jornalista respondeu a perguntas quando manifestou preocupação com as atitudes autoritárias de setores da velha imprensa e do Supremo Tribunal Federal, mas também com a mentalidade totalitária que se espalhou por diversos setores da sociedade. Alexandre Garcia disse que em certas atitudes da mídia e do Supremo vê-se uma sementinha totalitária que está recebendo fertilizante, um certo estímulo. O jornalista apontou as medidas de censura e o silêncio da velha imprensa sobre os atentados às liberdades fundamentais. Assista. Temos aqui uma pergunta de Lucas Rodrigues, que pergunta o seguinte: o senhor vê a pandemia e essa engenharia social como um risco aos valores da civilização ocidental, com atentado aos direitos fundamentais, como a liberdade, e a adoção de modelos de bases totalitárias, como os de governos comunistas? Sabe, Lucas, o meu temor, e principalmente quando eu vejo certas atitudes, né, na mídia, no Supremo, né, que teoricamente seriam defesa da democracia, parece que tem lá uma sementinha totalitária que está recebendo um certo fertilizante, um certo estímulo, e a reação são medidas totalitárias que contrariam liberdade de expressão, liberdade de opinião, liberdade de trabalho, a inexistência de censura prévia, né, e manifestações assim do cala-boca, de todas as partes, e o nosso dever como jornalista, que é defender as liberdades e a democracia, a gente fica calado diante disso. Eu não conheço essas pessoas que foram atingidas, não tenho nenhuma ligação com elas, né? Discordo de métodos, mas defendo, não estou sendo original, né? Mas defendo o direito de se expressarem. Então, essa história do fique em casa, isso parece que eu estou lendo George Orwell. Meu Deus do céu, em muitas das obras dele, 1984, então, está aí, né? E o dedurismo estimulado, olha lá fulano. Outro dia, eu estava na igreja, né, e me incomoda esse negócio aqui que não permite que eu ponha para fora o ar viciado, o ar já processado pelos meus pulmões. Aí vai juntando ali alguma coisa, né? Aí eu deixei o nariz de fora na igreja. Aí quando eu vi, tinha um sujeito chamando o padre, apontando para mim. Olha ali aquele rebelde, né? Sabe que, mas não é o grande irmão do George Orwell. Não, aliás, não é grande irmão, né? Big Brother é o irmão mais velho, né? El hermano mayor, como dizem os de língua espanhola, é o irmão mais velho, não é o mais alto, né? A gente traduz por grande irmão, mas é o irmão mais velho, né? O todo-poderoso. Mas eu acho que não é esse o personagem. O personagem é o lado mágico de Oz, que a Dorothy desmascarou. É um sujeito sem poder, mas ele usa todo aquele megafone, faz efeitos especiais, manda raios para atemorizar as pessoas, né? E eu acho que as pessoas têm que resistir, né? Porque está em jogo, sim, a liberdade e a democracia, né? Porque a culpa é que acabou a matriz. A matriz fechou. Depois de 70 anos, não deu certo, porque não funciona, não tem como funcionar. Fechou a matriz. E não teve matriz substituta. A Havana não dá, Caracas também não dá. Então, se arranjaram outras matrizes, sob forma de muitas palavrinhas mágicas aí, palavras do dia a dia, em geral são palavras novas, né? É um novo vocabulário, não? O politicamente correto, né? Que significa o quê? Você tem que pensar como nós. Se não pensar como nós, você está incorreto, né? E é totalitarismo, né? Olha, havia uma ideia única.
durante décadas aqui no país. Uma ideia única, principalmente nas universidades e nos meios de informação e meios culturais. Havia uma ideia única. Aí apareceu uma outra ideia, meu Deus, bipolarização, isso é radicalismo. Não, não é. Que haja pluralização, plural, que haja pluralidade. O pessoal não suporta algo que não seja mono, né? Que tenha só a linha do Equador, não pode ter norte, não pode ter sul, não pode ter leste, não pode ter oeste. A gente só enriquece com muitas ideias que nos contrariem, né? Mas isso nos dá a pista de buscar um caminho, buscar a verdade. Tem gente que não suporta isso, porque tem lá na cabeça o germe do totalitarismo, Lucas. Realmente é. E eu até me lembro de um episódio que o senhor conta no seu livro, de uma palestra que o Henry Kissinger teria dado na UNB em 81, acho que foi em novembro de 81, e que o senhor assistiu, em que foi cercada por estudantes gritando contra o imperialismo, o Kissinger, jogando ovos, não deixando ninguém sair, e o senhor até chamou aquilo, se não me engano, de discípulos do Ayatollah. Foi muito interessante. Esse totalitarismo não é de agora, né? Isso já vem de muito tempo, né? Nós tivemos aqui recentemente o Flávio Gordon, que nos apresentou, falou sobre o globalismo e o comunismo, mas ele tem uma obra muito interessante que fala justamente desse totalitarismo esquerdista, né, que infelizmente começou a ser hegemônico nas universidades brasileiras, por exemplo, né, desde os anos 70. Né. Eu queria então, se o senhor me permite, passar para mais uma, pelo menos, ou mais duas perguntas. Tem várias interessantes aqui, mas eu vou para uma que mais me interessa, que é como o senhor, de Carlos Sampaio, como o senhor avalia a política externa brasileira do governo atual em comparação com as políticas dos governos anteriores? Se o senhor pudesse fazer uma avaliação. Olha, claro que vocês conhecem o Silveirinha. Sim, claro. O Silveirinha era um pragmático. No governo Geisel, o primeiro país a reconhecer um governo socialista em Angola foi o Brasil. Eu lembro que eu fui lá na terra, no território do Jonas Savimbi, para demonstrar que o governo de Luanda não estava mandando no território. E muita gente do Itamaraty, poxa, você está nos criticando. Eu estou, inclusive, na política com a África do Sul, porque a Argentina está ganhando da gente no comércio com a África do Sul, porque a gente tem a mania de querer interferir em assuntos internos da África do Sul, né? Mas mudou, né? A gente não está mais emprestando dinheiro para ditaduras, a gente tinha uma preferência, essa preferência totalitária, né? Para os iguais, né? Havia um entendimento com os iguais, né? Não há mais, olha o dinheirão lá do porto, lá de Cuba, né? O dinheiro que foi para Caracas, o dinheiro que foi para países africanos, né? Que o critério era afinidade política, né? Nós temos relações com a China, com Israel, com os Estados Unidos, né? Parece que agora a gente está aprendendo com Deng Xiaoping, que a gente não olha a cor do gato desde que ele mate o rato. Tem gente que precisa... nós queremos ter comércio com o mundo inteiro e ter relações com o mundo inteiro. A tradição da nossa diplomacia, pelo que eu estou vendo. Mas aí vem a síndrome da abstinência. Aí o pessoal fica furioso, né? O pessoal que eu digo é a elite supostamente intelectual, né? Então são esses, mas eles são minoria, eles sabem que são minoria, porque a linguagem que eles falam o povo não entende, né? Então, hoje mesmo me surpreendi, eu não vi, mas já me disseram que o ex-presidente Lula disse que foi o Tarso Genro que o convenceu de que o Cesare Battisti seria inocente, e aí ganhou aquele status, né? A gente não dá mais status de refugiado para tríplice ou tetra criminoso, né?
matou 4, mas foi por motivos ideológicos. Opa, não. É um negócio... Mudou de acordo com a vontade da maioria. Se a maioria tivesse se expressado, né, com esse resultado e não houvesse mudança na política externa, né, aí seria uma traição. Né? Aí seria uma traição à maioria. Aí talvez o ministro Alexandre de Moraes pudesse falar em tirania da maioria. Eu tentei descobrir o que era aquilo. Eu disse, bom, só pode haver tirania da maioria se a maioria eleger, uma vontade de eleger uma maioria no Congresso, e essa maioria do Congresso virar tirana, contrariando a vontade da maioria do povo, que seria o supremo poder, né? Todo poder emana do povo, isso está lá. Né? Então, a política externa está sendo coerente com a vontade expressada nas urnas. Né? Vontade que foi explanada, que foi explicada durante a campanha eleitoral. E para isso serve a campanha eleitoral, para o candidato oferecer suas ideias, né? Seu programa, e o povo aceitar ou não, votando ou não nele, passando a procuração para ele realizar esse programa de governo. Né? Por isso que eu disse no meu YouTube já, né? Eu acho que foi ontem, algo assim, né? Quem não tiver inscrito, por favor, inscreva-se. Eu disse no meu YouTube que o Supremo não foi eleito, ponto. E o Supremo não tem poderes administrativos nem legislativos. Tem poderes para julgar com base na Constituição.